Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e o vídeo de hoje é um aulão sobre High Order Functions, especialmente as funções que a gente utiliza para manipulação de arrays. Então, se você está buscando aí um reforço de High Order Functions, manipulação de arrays em JavaScript, essa lição aqui é um pouquinho longa, mas você vai gostar. Tem algumas coisas em cima de algoritmos a gente utiliza com muita frequência mesmo. Uma dessas coisas são os laços de repetição. Em uma das lições anteriores dessa série, eu mostrei para vocês o laço for, certo? Então a gente pode pegar um for, abre parênteses, dentro do parênteses a gente coloca 3 configurações. Primeiro, a variável de controle, por exemplo, um i igual a 0. Depois, a nossa comparação, a nossa condição para a execução do nosso laço. Então, por exemplo, i menor que 10. E a terceira configuração, repare que eu separo ela por ponto e vírgula, é o modificador da nossa variável de controle. Então, por exemplo, i++ quer dizer incrementa 1 no i. Certo? E aí eu abro chaves para delimitar o escopo de repetição e tudo que eu colocar aqui dentro vai repetir n vezes, sendo n definido por essas regras aqui de cima. Então, por exemplo, só a título do exercício, a gente pode fazer um console.log para imprimir no console o valor de i. Então, ele vai imprimir aqui no console todos os valores de 0, que começa o i em 0, então os valores de 0, até 9, que o i tem que ser menor do que 10, no momento que ele for 10, ele não vai imprimir e vai sair fora do for. Beleza? Então, em linhas gerais, o for é assim que trabalha. A gente pode utilizar ele para várias coisas muito bacanas. Por exemplo, se a gente juntar o conhecimento de for com o conhecimento de array, a gente pode criar um array de números. O array, que é um conteúdo também de uma outra lição aqui da playlist, é quando eu quero guardar vários elementos, Então eu uso colchetes para inicializar uma variável, dizendo que ela vai guardar vários elementos dentro dela. Então, ao invés de jogar no console cada um dos elementos, eu posso fazer um números.push, que o push é para a gente adicionar um elemento no array, certo? A gente pega e guarda um elemento no final do array. Então, o que isso aqui vai fazer? Vai guardar os números de 0 a 9, porque ele para quando for igual a 10. Vai guardar dentro do array de números. E aí eu posso exibir apenas o array aqui, certo? Então, isso aqui eu estou passando rapidamente, porque isso a gente já viu em detalhes, já fiz exercícios com vocês nas outras lições, certo? Reparem que a impressão aqui embaixo é diferente, ele imprime o array inteiro, ao invés dos números isolados, porque agora ele está imprimindo uma única vez, tudo junto. A ideia é mostrar para vocês como que a gente utiliza alguns recursos muito poderosos do JavaScript, e aqui é um pouco específico dessa linguagem mesmo, que são as High Order Functions. As funções de alta ordem, ou de alto nível. Qual que é a ideia das High Order Functions? Tem várias lógicas que a gente faria com for, dificilmente tem algum tipo de repetição que a gente não consegue fazer com for, mas nem todo laço ele fica bacana de ser feito com for. Tem laços que ficam complexos de entender com for, ou que tem maneiras mais otimizadas de vocês escreverem. E no mundo do JavaScript em específico, aí aqui não é algoritmos de programação geral, mas sim específico do JavaScript, a gente tem uma série de poderes nessas High Order Functions que vale a pena a gente estudar elas para reduzir o nosso código, melhorar a legibilidade dele, entre outras tantas coisas, aumentar a nossa produtividade, entre tantas outras coisas, certo? Então, pegando este exemplo aqui como gancho, como é que eu poderia reescrever ele utilizando uma High Order Function, O que é uma High Order Function? Existem várias High Order Functions. Vamos pegar aqui a documentação do MDN. Vou mostrar para vocês. Se vocês não conhecem o MDN é a Mozilla Developer Network. A Mozilla é a casa do JavaScript. A Mozilla nasceu dentro da Netscape e o JavaScript foi inventado dentro da Netscape. Então a melhor documentação que vocês podem encontrar sobre o JavaScript, vocês vão encontrar ela dentro do site da MDN, certo? E aí, tá gostando do conteúdo?
Desculpe interromper, mas é para pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para me ajudar a fazer com que esse vídeo chegue em mais pessoas que estão estudando JavaScript. É muito importante para o meu trabalho e eu tenho certeza que pode ajudar outras pessoas, assim como você, né, que está vendo esse vídeo agora. Beleza? Então deixa o seu like aí para me dar uma força. Valeu! Então aqui, para mim, está falando de funções de primeira classe e tudo mais. Mas eu vou passar por algumas dessas funções com vocês. Todos os arrays, certo? Todos os arrays, eles possuem algumas funções padrões. Por exemplo, nós utilizamos ali o push para adicionar elementos, certo? Então, existe um protótipo, na JavaScript a gente chama de prototype, que define que todo array tem uma série de funções por padrão. Quando eu inicializo um array, que é este caso aqui, conjunto de elementos, eu vou guardar várias coisas dentro, números passa a ganhar uma série de funções por padrão, certo? Uma delas é o push, que a gente utilizou aqui para adicionar um elemento. Mas se eu olhar aqui, ó, na documentação do MDN, está dizendo que eu tenho uma função chamada map. Map é uma função para fazer um mapeamento do meu array, passar por todos os elementos do meu array, fazendo algum tipo de mapeamento, algum tipo de transformação. E assim como o map, eu vou encontrar uma série de outras funções como essa, se eu olhar, por exemplo, aqui a documentação do array como um todo. Então, se eu clicar aqui no array, vocês vão ver que eu vou ter aqui na esquerda, ó, métodos. E aqui a gente começa a ver uma série de funções de alto nível que eu posso estar utilizando com arrays. Por exemplo, concatenar arrays, que é juntar arrays. Por exemplo, executar uma função para cada elemento do array, every. Por exemplo, filtrar o array, filter. Encontrar um elemento, find. Encontrar a posição, find index. Então notem que o quão poderoso é um array, a quantidade de coisas que eu consigo fazer com ele, e que até agora a gente não estava utilizando. Eu vou passar com vocês aqui por algumas dessas funções, as que eu considero as principais ou as mais úteis, mas eu convido todos a darem uma olhada depois nessa página, porque dominar, né, o uso de array é muito importante quando a gente trabalha não só com JavaScript, tá? Com qualquer linguagem de programação, porque o array ele é a estrutura de dados mais elementar que tem, certo? É a estrutura de dados mais básica, né, que tem depois da própria variável em si, certo? Então a gente vai passar por algumas dessas funções aqui, em específico aquelas que nos ajudam com laços de repetição. Então, por exemplo, este mesmo trecho de código, como é que a gente poderia utilizar com funções de alto nível ao invés de utilizar um for? Tem algumas maneiras, mas, por exemplo, uma delas, eu posso usar uma função chamada foreach. O que o foreach faz? O foreach permite que eu percorra cada elemento do meu array uma única vez e eu faça algum tipo de operação com ele. Tá? Reparem que eu prefiro jogar no Google o nome da função com a palavra MDN, que eu já acho a documentação mais fácil. Tá? Então tá aqui, ó, foreach. O que o foreach recebe? Porque ele é uma função, toda função, né, recebe alguma coisa. Abre parênteses, passa alguma coisa. O que ele recebe? Ele recebe um callback. O que é um callback? A gente falou algumas lições atrás. Um callback é uma função passada por parâmetro. Certo? No JavaScript eu posso passar funções por parâmetro. E esta função, ela vai ser executada uma vez para cada for each, para cada elemento do array. E esta função, ela tem 3 parâmetros. Um valor atual, o índice do valor atual e o array inteiro, caso eu precise dele. Então, como é que a gente traduz isso? Tá? Eu vou ter um for each, dentro dele eu tenho que passar uma função. Eu vou declarar aqui inicialmente a função fora, tá? Não é obrigatório, mas eu vou declarar por uma questão de didática. Então, estou declarando aqui uma function, vou chamar ela de callback, por exemplo. Ela tem 3 parâmetros, segundo a documentação do JavaScript. O current, o index e o array. Current, index e array. O que eu vou fazer nessa função?
Eu vou pegar, por exemplo, e vou mandar imprimir o current. Uma função bem boba. Poderia fazer o que vocês quisessem. Vai ser só um console log por enquanto. E aí eu vou passar essa função para o for each. O que isso aqui está fazendo? Eu estou passando a função para o for each, dizendo, ó for each, para cada elemento que tiver em números, executa esta função aqui, né? E daí ele vai fazer o quê? Para o primeiro elemento, ele vai executar a função. Para o segundo elemento do array de números, vai executar a função de novo. Para o terceiro elemento, vai executar a função, e assim por diante. Então, eu não preciso, neste caso, ter o for aqui. Se eu tenho um array de números, e eu quero percorrer estes números, eu posso utilizar um for each. Então, vou botar aqui, por exemplo, alguns números quaisquer. 2, 5, 6, 7 e 8. Certo? Então, ele vai percorrer, ó, reparem que ele já executou aqui embaixo, e imprimiu os valores para mim. 2, 5, 6, 7 e 8. Então, se eu quero percorrer todo um array, eu posso fazer um for, Luiz? Pode. Mas, em muitos casos, é mais interessante você fazer um for each. Porque a própria leitura desse código, ela é muito mais direta. Ó. Então, eu faço para cada números, né, eu executo esse callback. E eu não preciso declarar o callback aqui em cima. Como ele só é usado no contexto do for each, eu posso usar uma outra coisa que eu mencionei em outra lição, que são as funções anônimas. Posso simplesmente botar a função aqui dentro, usando essa notação aqui com a seta, o igual maior, que ela vai executar também. Vai executar essa função aqui. É uma função anônima por quê? Porque não tem nome. Né? Eu não consigo chamar ela em outros lugares da aplicação, ela realmente só existe neste contexto aqui. Então, reparem como o nosso código ele fica, né, enxuto. Tá? No início é um pouco estranho de ler essa notação de função anônima, tá? Não vou negar para vocês, no início é um pouco estranho. Mas depois que você se acostuma, você vai ver que este é o jeito JavaScript de codificar, vamos dizer assim. Esse é o jeito mais comum de ser utilizado, que é utilizando funções para o máximo de coisas que a gente puder. O JavaScript ele te incentiva, né, a fazer isso através de uma família de funções que ele possui para fazer esse tipo de construção. Então o for each ele substitui o for quando você quer percorrer todos os elementos do array uma única vez. Certo? O for ele é muito mais flexível que isso. Mas quando você quer percorrer apenas uma vez, o for each ele resolve. Inclusive eu poderia colocar isso aqui, a título de curiosidade, numa única linha, né? Já que tem uma única instrução, eu poderia fazer dessa forma aqui. Reparem que o resultado é o mesmo. Esse erro aqui enquanto eu estava escrevendo, tá? O resultado é o mesmo, 2, 5, 6, 7, 8. Então este é um exemplo de função de alto nível que a gente tem, né, disponível no array. Mas não é a única. E ela não precisa fazer uma coisa tão simples quanto imprimir no console, né? Isso aqui dentro é uma função, eu posso fazer qualquer tipo de lógica que eu julgue necessário para o meu software. Por exemplo, se eu quiser somar todos os elementos, né, eu poderia ter aqui um let, tem que ser let, né, porque eu vou mudar o valor. Let soma. Eu poderia fazer isso aqui, ó, soma mais igual current. Para ele somar ele próprio. Então vai somar o 2 aqui na soma, depois vai somar o 5 na soma, o 67 e o 8. Certo? Então aqui a gente consegue tá executando qualquer tipo de operação aqui dentro. Em alguns momentos, vocês vão perceber que as pessoas vão utilizar, ou vocês vão ver até mesmo eu utilizando, o for each só com um parâmetro ou com 2 parâmetros. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque são 3 parâmetros, mas se eu olhar na documentação do for each, vocês vão notar que os últimos 2 estão entre colchetes. Isso quer dizer que eles são opcionais, certo? Se eu não vou usar eles, eu não preciso declarar eles no meu código. Então, por exemplo, se eu não estou usando index e array, eu posso tirar eles aqui e vai funcionar normalmente, não tem problema nenhum. Nossa, deixa eu dar um console log de novo aqui, né? Na soma. Ver o valor somado. Não vai ter problema nenhum. Somatório, então, 82, né? 2, 5 dá 7, com 67, 74, com 8, 82.
Por que eu fiz esse exemplo aqui da soma? Porque o for each, ele é um coringa, ele é tipo for, assim, ele é um coringa. Você consegue fazer várias coisas com ele. Mas não existe aquela lista de funções do array à toa. Tá? Tem muitas funções que elas são extremamente otimizadas para tarefas específicas. Por exemplo, existe função para eu fazer esse tipo de operação aqui, né? De fazer um somatório, de calcular uma média geral, uma coisa assim. É uma função que realize um cálculo sobre todos os elementos de um array. Existe uma função para isso. Se a gente olhar aqui na documentação, eu vou encontrar essa função mais aqui no final, que é o reduce. O que o reduce faz? Ó, o método reduce executa uma função reducer, fornecida por você, para cada elemento do array, resultando num único valor de retorno. Então, o que o reduce faz? Ele executa algum tipo de cálculo sobre todos os elementos do seu array e retorna um único valor como retorno. O for each, ele é para você percorrer. E daí, se você quiser guardar coisas e tudo mais, você tem que manter esse controle em outras variáveis. Agora, se eu sei que eu quero apenas retornar um único valor no final, e eu vou percorrer todo o array para isso, eu posso usar o reduce. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Soma recebe números, ponto reduce. E aí, como é que eu uso o reduce? Ele espera uma função reducer, que ela tem dois parâmetros, o previous e o current. O previous é o valor que eu tinha antes e o current é o valor atual. Então, por exemplo, no exemplo aqui do site, tá? Meu valor previous no início é nenhum. Meu valor atual é 1. Daí, nesse exemplo aqui, ele vai somar 1. Na próxima execução, meu valor anterior é 1, que é o que eu somei, né? E o atual é 2. Ele vai guardar 3. Na próxima, o valor anterior é 3, que é o que vai estar guardado. Eu vou somar com 3 de novo, vai dar 6. E assim por diante. Então, por isso que ele recebe os dois valores. Eu sempre tenho o meu último valor agregado, mais o novo valor que eu vou somar, vou dividir, ou a operação que vocês vierem a fazer. Então, vou pegar esse exemplo aqui. Certo? Ficou, então, uma função. O que ela faz? Né? Ela soma todos os valores presentes no array de números, certo? Retornando um único valor. Vou botar um return. Parem ali, número 82. Tá? Antes de um undefined que eu não tinha botado return, tá? Então aqui eu fiz uma função de somatório, certo? Cada um dos valores que tiver, eu vou somar sempre o anterior com o próximo, anterior com o próximo, anterior com o próximo, até chegar ao final. Então, se eu quero fazer é uma somatória, é uma multiplicação de todos os números, é processar todos os números e ter apenas um valor como resultado, o reduce é a função que eu devo utilizar. É a high order function que eu devo utilizar. Certo? Mas, Luiz, eu não posso fazer isso com for each? Pode. Eu não posso fazer isso com for? Pode também. Né? Isso aqui é um meio mais elegante, por isso a gente chama de função de alto nível, que ela é mais humanizada, vamos dizer assim, mais declarativa e menos imperativa. O que é um código declarativo versus imperativo? Código imperativo é aquele que você diz exatamente o que o programa tem que fazer. Código por código, linha por linha. Um código declarativo é aquele que você expressa o que você deseja. E aí a linguagem, ela faz o que precisa ser feito. É este exemplo aqui. Eu expresso que eu quero reduzir o array para um único número, seguindo esta lógica de soma aqui. E aí o JavaScript debaixo dos panos provavelmente vai fazer um for. Provavelmente. Tá? Isso aqui vira depois, na hora que ele executa, né? Muito provavelmente um for, mas pra gente aqui vira uma função mais reduzida. Beleza. Eu tenho, né, algo mais complexo do que apenas números. Tá? Vamos pegar e fazer uma agora com strings. Uma rede de strings. Eu tenho aqui uva, laranja e abacaxi. Então tem 3 frutas. 3 strings, né? São os nossos textos, né? Com nomes de frutas. Imagine você
que eu queira fazer algum tipo de filtro. Aqui eu tenho 3 elementos, né? Mas imagina que eu posso ter milhares de elementos. Eu quero fazer algum tipo de filtro. Eu quero retornar, por exemplo, todos os elementos que começam com a letra A, por exemplo. Eu vou até colocar mais um aqui. A outra fruta com A. Sei lá. Botar com L. Botar um limão aqui. Me veio a cabeça mais fácil. Vou procurar frutas com L. E eu quero retornar, então, todas as frutas com L. Poderia fazer isso com for? Poderia. Como é que eu faria isso com for? Se você está assistindo isso aqui gravado depois, né, tenta fazer primeiro sozinho, como exercício, depois você olha eu fazendo. Como é que eu poderia fazer com for? Eu poderia declarar um for aqui, né, let i igual a 0, i menor números ponto length, né, o length traz a quantidade de números, mais. E aí, por exemplo, eu vou mandar imprimir no console, por exemplo. Não é números mais, né? Vamos trocar isso aqui, botar frutas. Melhor a semântica, né? Aqui eu vou fazer o quê? Eu vou abrir chaves e eu vou testar, né? A gente viu numa outra lição, o if. Se frutas... Como é que eu sei se frutas começa com uma letra? Assim como os arrays, as strings também têm funções especiais. Uma delas é a starts with. Em inglês significa começa com. E aqui eu posso botar o caractere que eu estou procurando. L, por exemplo. Se começar com L, aqui é o frutas na posição I. Né? Então, se é frutas na posição I, inicialmente é 0, depois é 1, depois é 2, depois é 3. Né? Se frutas na I começa com L, então eu imprimo frutas na I. Certo? Então, repare que ele vai imprimir ali embaixo, ó, laranja e limão. Se eu trocar minha letra para A, eu vou imprimir ali embaixo o abacaxi. Vou apagar aqui. Se eu colocar para ele filtrar pela letra U, ele vai imprimir ali embaixo só a uva. Bom, então esse seria um exemplo com for, certo? Ah, Luiz, você falou para a gente dar prioridade a high order functions, beleza? Bom, eu mostrei o for each. Dá para fazer com for each? Vamos ver. A gente pode pegar aqui um frutas.for each. Eu tenho aqui uma função com um item. Pode chamar de item, de current, não importa, tá? Primeiro do elemento. E aí dentro eu posso ter uma lógica parecida com essa. A diferença é que no for each eu nem preciso ter esse i aqui, eu não preciso ter essa posição, certo? Eu posso pegar o próprio item que é passado aqui, que é o primeiro elemento. Se quiserem chamar de current, tanto faz. É o elemento, né? Eu estou percorrendo todos os elementos. Então eu posso verificar o próprio item aqui e mandar ele imprimir. Ó, imprimiu uva. Se eu trocar aqui para um L, imprimir laranja e limão. Então reparem que o que eu fiz com for eu posso fazer com for each. Mas lembrando que o for each, ele também é um coringão. Você também faz um monte de coisa com ele. Certo? Será que não tem uma high order function que seja mais otimizada para fazer buscas? Se eu olhar aqui as possibilidades, tem. Né? Tem o find quando eu quero encontrar um elemento, ou o filter quando eu quero encontrar mais de um elemento em potencial. Né? Se vier só um, ok, mas que pode retornar mais de um elemento, a gente utiliza o filter. Como é que funciona o filter? Está aqui a explicação. Repare que a documentação do MDN está em português. Tá? Então o método filter cria um novo array com todos os elementos que passaram um teste implementado pela função fornecida. O que quer dizer isso? Que eu vou passar uma função com a minha regra de filtro e ele vai retornar para mim um array filtrado. Isso é muito importante. O filter, ele não altera o array original, ele retorna um array só com o resultado do filtro. Então, como é que eu poderia fazer esse mesmo código do for each com um filter, certo? Eu posso pegar frutas.filter e aí eu vou ter a minha regra. Se eu olhar aqui, ó, eu vou ver que o filter, né, ele recebe apenas um parâmetro.
com um valor. A função que ele receber, ela vai receber apenas o valor em si, que é o valor de cada elemento do meu array. Vou chamar aqui de item, por exemplo. Então, eu boto minha função. Para cada elemento, ele vai executar essa função aqui. Eu vou verificar se item starts with e a letra que eu quero usar como filtro. Isto aqui, gente, essa função que eu passo aqui, ela tem que retornar true ou false. Ela tem que dizer se aquele elemento que a gente está percorrendo agora, ele vai percorrer uma vez para cada elemento, ele se enquadra ou não no filtro. Então, neste exemplo aqui, qual é a minha condição de enquadramento no filtro? Tá? Inicia com L. Se inicia com L e retornar true, ele vai filtrar esse elemento. Se inicia com L e retornar false, né, ele vai descartar, não vai considerar no retorno do filtro. Então aqui eu vou ter um resultado do filter, e aí este resultado, se eu quiser imprimir, eu posso imprimir. Certo? Mais um aqui. E essa função filter aqui, no meu caso, é muito simples. Começa com uma letra, mas poderia ser uma função extremamente complexa conforme o interesse de vocês, conforme a necessidade de vocês, certo? Então, né, poderia ser alguma coisa começa com e termina com, poderia ser um cálculo muito mais complexo, né, um cálculo financeiro, cálculo estatístico, não importa. Qualquer coisa que no final diga filtrou ou não filtrou. Tá? Aqui no caso, meu start with é que diz, né? Se começa com, ele vai retornar true. Se não começa com, ele vai retornar false. Então o filter é sempre que eu quiser percorrer todos os elementos de um array, filtrando conforme uma condição passada por parâmetro. Certo? Então é um jeito mais elegante de a gente fazer essas buscas dentro de um array. Agora, se eu quero um único elemento, o primeiro que atendeu uma condição, né, eu posso usar, por exemplo, o find. O find, ele também vai percorrer o meu array. Mas reparem aqui, ó, que ele só trouxe laranja. Porque o find ele se contenta com apenas um elemento. Enquanto o filter ele traz um array de elementos como retorno, o find traz o primeiro que ele encontrar. Mas talvez em algumas ocasiões isso seja útil para vocês. Né? Que eu quero realmente só um, quero só o primeiro, você pode usar o find. E tem ainda uma terceira variação, né? Eu falei do filter, falei do find, uma terceira variação, que é o find index, que é quando eu quero a posição do elemento. O que é a posição do elemento? É um array de strings, mas cada elemento está numa posição. Então eu tenho uva na posição 0, tenho laranja na posição 1, abacaxi na 2, limão na 3, morango na 4. Então aqui eu estou dizendo, ó, encontra o índice, encontra a posição do elemento que comece com L. Então as funções, você não precisa decorar todas, tá? Você precisa entender mais ou menos como é que funciona elas, como é que elas se organizam, porque todas elas têm essa mesma pegada. Né? Você tem um nome descritivo, né, um nome declarativo, e você tem uma função que define como que deve ser processado aquele array, certo? E geralmente você tem um resultado aí para trabalhar em cima delas. Todas elas seguem a mesma ideia. Então se a gente olhar aqui aquela lista que eu mostrei para vocês, que no primeiro momento talvez tivessem pensado, nossa, mas isso aí é muito grande, nunca vou decorar tudo isso, né? Não tem como aprender tudo isso, é muita coisa. Não se preocupem em decorar isso aqui, porque a documentação ela existe justamente para a gente não ter que decorar as coisas. A documentação existe para que a gente possa, no dia a dia, consultar ela e tirar nossas dúvidas. Então, sempre que eu vou usar uma função que eu não lembro de cabeça como é que utiliza, eu boto no Google MDN o nome da função, ou MDN array, alguma coisa assim, e venho para essa página, né, e procuro aqui para entender como ela funciona, para lembrar de como ela funciona, certo? Porque realmente é muita coisa. Imagina que o array é apenas uma das várias estruturas de dados que vocês têm, não só no JavaScript, como em programação em geral. Certo? Então não é esperado que vocês decorem isso aqui, mas sim que vocês entendam como é que utiliza, né?
e que sempre que vocês precisarem fazer algum tipo de processamento de um array, dá uma olhada aqui para ver se já não tem uma função meio pronta para fazer isso, certo? Vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um array ainda mais completo do que esse, mais complexo do que esse. Por exemplo, vou ter um array de alunos. Eu vou começar aqui declarando alguns alunos. O aluno 1, ele tem o nome Luiz, dando todo objeto do mesmo lado aqui, tá? Mas eu poderia fazer quebrando linha. E a idade 33. Depois eu vou criar um aluno 2. Nome Joãozinho. Idade 10. Por último, a Mariazinha. Com a idade 15. Sei lá. Então declarei aqui 3 alunos usando objetos, que é um conceito que a gente viu em outra lição aqui da série. Aí eu boto entre chaves, né, propriedade, valor, propriedade, valor. Agora eu vou criar um array de alunos. Então aqui const alunos, recebe aluno 1, aluno 2, aluno 3. Tem um array de alunos. Agora imagine que eu preciso, por algum motivo, fazer algum tipo de processamento em cima desse array de alunos. Isso é bem comum, gente, tá? Vou dar um exemplo. Você está fazendo lá um software para a área de investimentos. Você tem lá os gráficos de velas, que são aqueles gráficos com as barrinhas, né? Com as barrinhas coloridas. Às vezes é preto e branco, às vezes é verde e vermelho, enfim. Aqueles dados chegam para vocês como array de objetos, certo? E cada objeto tem as informações daquela barrinha do gráfico. Você tem uma informação do tempo que a barra abriu, do tempo que a barra fechou, do valor máximo naquele período, do valor mínimo naquele período, do valor de abertura, do valor de fechamento, do volume transacionado. Você tem um monte de informação. Aqui eu estou pegando um cenário bem mais simples, com alunos, 2 valores, nome e idade. Mas imagina, você poderia ter objetos extremamente complexos e você poderia ter milhares desses objetos. E em diversas situações você tem que fazer processamentos com esses objetos. Por exemplo, né, se fosse no caso de velas de investimento, eu poderia ter que calcular, eu teria que somar algum indicador ali, fazer um cálculo do indicador, por exemplo. Só que repare que essa é uma informação, vamos pegar nosso exemplo aqui, eu quero descobrir, né, os alunos que têm mais do que 20 anos, por exemplo. Tá? Reparem que essa é uma informação, a idade deles é uma informação que está dentro do objeto, certo? E aí que eu vejo que a maioria dos alunos se atrapalha quando eles têm que fazer o uso dessas funções utilizando arrays de objetos. Então, por exemplo, se eu quero encontrar todos os alunos que têm idade maior que 20, bom, é todos, é no plural. Já vi que eu vou ter que usar um filter, porque pode ser mais de um, só que aqui não é frutas, né? Vamos usar aqui alunos. E aí, o que manda a regra? Eu tenho que passar uma função que receba um item e que essa função me diga se esse item vai ser filtrado ou não. E aí, como é que eu filtro com base numa propriedade dentro de um objeto? Eu pego o item, vai ser no momento aluno 1, depois vai ser aluno 2, depois aluno 3, e faço ponto à propriedade que eu quero, a condição que eu quero. Por exemplo, maior que 20. Isso aqui vai retornar um array de resultados. Eu posso imprimir. Então, reparem ali, ó, imprimiu só o Luiz com 33. Mas aqui é uma parte fácil, filtrar é fácil. Agora, se eu quero, por exemplo, né, fazer a somatória, né, mostrei para vocês um reduce antes, né? Que isso é muito comum. Imagina, você tem lá, dando exemplo de investimento de novo, você tem uma série de velas. Você tem que fazer uma soma de todos os valores de uma propriedade específica da vela. Ou aqui, vamos pegar o exemplo com idades. Eu quero fazer a somatória de idades de todas as pessoas. Certo? Por que eu iria querer fazer isso? Para calcular a média, por exemplo. Para calcular a média, primeiro que eu faço o quê? Somo tudo, depois divido pela quantidade. Para isso, eu sei que eu tenho que somar todas as idades. Perfeito. Para somar todas as idades, eu tenho que pegar todas as idades. Então, repare que eu estou fazendo todo o racional com vocês. Né? Quero média das idades. Média das idades é o quê? Soma das idades dividida pelo número de pessoas. A soma das idades, como é que eu consigo? Tem que percorrer todas as idades e somar. Todas as idades, como é que eu consigo? Aí que entra o map. Então, a gente vai declarar aqui um const idades, recebe alunos.map, e aqui dentro eu coloco minha função de mapeamento.
Para cada item, o que eu quero mapear? Item.idade, por exemplo. Se eu mandar imprimir isso aqui, ele tem que me imprimir somente a idade dos alunos. Ó, tá ali embaixo, 33, 10 e 15. Então eu descobri como é que a gente pega as idades. Agora sim, eu posso fazer um reduce em cima das idades. É muito mais a cara do reduce. Nem preciso usar o objeto aqui. Daí eu tenho um valor mesmo. Eu mando imprimir aqui no final o resultado. Então a soma das idades aí, no caso, 58. Então o reduce geralmente é só, pega um array de números ou de strings, uma coisa assim, e junta tudo num único resultado. Tá? Não é comum a gente trabalhar com objetos, como a gente fazer um map antes. Mas eu trouxe a questão do map, trouxe a questão do reduce, mas uma coisa que é muito legal no JavaScript é que eu posso encadear o resultado de funções. Por quê? Porque o map me retorna um array, certo? Mas se ele me retorna um array, eu posso usar o reduce, eu posso usar map de novo, eu posso usar filter, find e assim por diante. Então, nada me impede de eu sequer retornar idades, mas sim encadear um reduce direto aqui. Vou quebrar a linha por uma questão de didática, tá? Mas poderia ser feito na mesma linha. Nada me impede de fazer isso aqui. O que eu estou dizendo aqui? Todos os alunos mapeia apenas as idades e aí reduz somando elas. Isso vai dar um valor aqui que eu mando imprimir. Então, as high order functions, eu posso ir encadeando elas. O final de uma vira o início de outra, o final de uma vira o início de outra, e assim por diante. Lembrando que map, reduce, filter, eles não modificam o array original. Alunos continuam lá com todos os dados. Eles geram um dado novo como resultado do processamento. Então aqui eu usei map reduce, mas podia ser map filter. Qual que era meu filtro antes? Alunos maior do que 20, certo? Então eu posso, por exemplo, fazer esse mapeamento, né? Depois ou antes, fica a critério de vocês, de fazer um filtro. Posso pegar aqui um filter, eu quero os itens, cujo item.idade seja maior do que 10. Vou colocar maior que 10 para ter duas pessoas, tá? Então aqui, ó, eu filtrei primeiro os alunos maiores do que 10 anos, aí eu mapeei somente a idade deles, e por fim eu somei a idade de todos. Então aqui deu 48, por quê? Porque os maiores que 10 é o que tem 15 e o que tem 33. Dá 48 a somatória deles. Então isso aqui não tem limites. Desde que eu continue retornando o array, eu continuo podendo colocar mais funções de alto nível. Claro que o reduce ele meio que põe um fim nisso, né? Porque o reduce ele já retorna um único valor no final. Mas o map, o filter, né, essas aí que retornam vários elementos, você consegue ir encadeando um processamento atrás do outro. E, enfim, para terminar o cálculo da média, é só eu dividir o total das idades, né? Pelo o número de pessoas no meu array, que é o alunos.length. Isso aqui vai me trazer, né, a média de idades, considerando este filtro aqui, né? A média de idades de alunos com mais do que 10 anos, que é a soma dividida aí pelo alunos.length. Tá? Só que daí, claro, aqui ele considerou todos, né? Alunos.length ele dividiu por 3 aqui, por isso deu 16, né? Dividiu por 3. Se você quiser aí só dividir pelos alunos que têm mais de 10 anos, daí você pega alunos.filter, filtra de mais de 10 anos e depois, né, pega o length. Então vai muito do que você quer fazer, como é que você quer organizar o código e tudo mais, certo? Mas aqui é uma sugestão. Vocês vão ver que programar bem focado assim em funções, né, paradigma funcional que a gente diz, ele é muito mais comum no mundo JavaScript. Ele é meio que a regra, ele é meio que o padrão de você programar JavaScript, é utilizando funções, encadeamento de funções, que nem vocês estão vendo aqui. No início é um pouco estranho, então sintam-se bem à vontade de fazer isso aqui bem quebrado, sem problema nenhum. Vocês poderiam colocar aqui, ó, um const resultado. E aí vocês vão fazer o filtro primeiro. Aí com o resultado, vocês fazem o map das idades.
Aí com o map das idades, vocês fazem o resultado do somatório, né? A redução. Idades.reduce. Certo? E aí o somatório vocês usariam aqui. Vocês podem fazer assim também, não tem problema nenhum. Mas o bacana é que o JavaScript te permite, né, ser mais direto ao ponto, escrever menos código para ter o resultado que vocês esperam. E aí, curtiu a lição? Não é uma lição curta, então eu gostaria que você deixasse nos comentários que você chegou até o final dela, para eu saber quem de fato, né, da minha audiência está comprometido, está conseguindo consumir os conteúdos. E se você não deu uma olhada ainda, aqui no canal tem vários outros vídeos incríveis como esse, para lhe ajudar aí a levar a sua carreira de programação para um outro nível. Se ficou com qualquer dúvida também, ou se tiver alguma sugestão para vídeos futuros, deixa aí embaixo também. E antes de sair, se você não deixou o seu like ainda, por favor, me dá essa força aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas e o canal continuar crescendo. Você encontra na descrição também o link das minhas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Valeu!